Bem, pessoal do Blogout, eu sou Fabiano Mazeu e a gente está aqui em Araçariguama, onde a gente veio conhecer a nova geração do JAC T60. E quem vai falar com a gente é o Sérgio Habib, que é o presidente do grupo SHC. Sérgio, JAC T60 agora? Fabiano, nós estamos lançando aqui o JAC T60, que é um SUV do porte de um Jeep Compass. Já é um SUV grande, ele mede 4,41 m, é um SUV grande, motor 1.5 turbo. Ele vem com tudo que você pode imaginar que um SUV moderno tem que ter. Ele tem tecla digital em LCD, TFP que a gente chama aqui. Ele tem um painel central de 10 polegadas e 25, ele tem couro, teto solar, motor turbo, câmbio automático, claro. E ele está por um preço super competitivo. Nós estamos com preço de R$ 99.900 para o carro completo. E nós temos muita esperança nesse carro. Esse carro vai ser um dos carros que nós mais vamos vender no Brasil. E ele tem preço de carros menores, né, de SUVs menores e tamanho de SUVs maiores. Ele custa o preço de um SUV, R$ 100.000, é o preço de um SUV médio, mas ele tem o porte de um SUV grande, desempenho de um SUV grande. Cabe 5 pessoas com um porta-malas gigantesco, 650 litros. E depois nós vamos ter duas versões desse carro. Nós vamos ter o SUV elétrico, que nós vamos chamar IEV60, que nós estamos lançando em maio, mas já está à venda agora. E a versão térmica dele, que é o T60. E garantia desse carro? A garantia do carro térmico é 6 anos, de para-choque a para-choque, mas não peça de consumo, mas contra defeito de fabricação. Funciona muito bem a nossa garantia e eu acho que esse carro ele vai fazer a gente entrar num mundo onde hoje a gente não está, que é o dos SUVs maiores. E, Sérgio, agora mudando um pouco, vocês estão... Eu sei que o mercado ainda é bem pequeno, mas vocês já viraram o líder dos carros elétricos. Como está essa ofensiva? Nós somos a primeira marca a oferecer uma linha completa de carros elétricos. Nós temos o IEV20, que é um SUV pequenininho. Nós temos o IEV40, que é o equivalente ao T40, que é um SUV médio. Nós vamos ter depois o IEV60. Nós temos uma picape elétrica e nós temos um caminhão elétrico de 6 a 8 toneladas. E o carro elétrico é uma realidade, Fabiano. Ele é uma realidade. Eu não sei se no Brasil nós vamos levar 2 anos, 5 anos ou 10 anos para vender 10 mil carros elétricos por mês, mas, por exemplo, no mês passado, o total do mercado foi 60 carros, 62. Ou seja, é um mercado muito pequeno, mas nós somos líderes. Cabeça de formiga. Nós emplacamos 29 carros e fomos líderes desse segmento bem específico. E nós estamos investindo fortemente em carro elétrico. Nós estamos com várias conversas com aplicativos, para motorista de aplicativo, projetos de mobilidade urbana. Nós temos o caminhão elétrico com várias empresas grandes, porque caminhão elétrico urbano é a solução de mobilidade de carga em grandes cidades, porque não faz barulho, não polui, e assim, é o futuro. É isso que eu queria falar. Esse segmento, como você vê? Você vê maior o crescimento nesses lados dos caminhões, picapes, carros de serviço elétrico antes do que o carro de passeio? Eu acho que é o seguinte, nas grandes cidades do Brasil, São Paulo, Rio, Brasília, Porto Alegre, Floripa, Recife, Salvador, nessas cidades o carro elétrico é o carro ideal. Ainda é difícil viajar pelo Brasil com um carro elétrico, até porque não tem muitos eletropostos no caminho. Então, basicamente, ainda é um carro urbano. Agora, para um uso urbano dentro de uma cidade grande, o caminhão elétrico, em relação ao caminhão diesel, assim, não tem nem que pensar. Tem que usar o caminhão elétrico. Ele é silencioso, ele não polui, ele não faz barulho. Você imagina um caminhão de lixo a 1 da manhã na cidade. Ou mesmo quando você para perto de um caminhão e você fica cheirando esse óleo diesel que sai do carro. Além disso, o caminhão elétrico ele é mais caro para comprar, mas ele é muito mais barato ao uso. Mas assim, tipo 7, 8 vezes mais barato. Então não tem jeito. O caminhão do futuro, próximo, é o caminhão elétrico. E isso então a gente vai ter um modal no futuro de caminhões a diesel ainda fazendo as estradas e nas distribuições os elétricos. Exato. O que acontece é que não dá para você ter um caminhão elétrico para fazer longa distância, tipo 1.000 quilômetros. Você teria que ter 3, 4, 5 toneladas de bateria que levaria um tempão para carregar. Então não vai dar.
Para rodotrens, né, esses caminhões que fazem 1.000, 2.000 quilômetros, que vão daqui até Brasília ou daqui até Buenos Aires, você tem que ter caminhão diesel ou, eventualmente, célula de hidrogênio. Mas para o transporte urbano, a solução definitiva de curto prazo é o caminhão elétrico. Sérgio, a pergunta que sempre a gente recebe muito. Carro elétrico, tudo bem, eu moro perto do meu trabalho, tudo. Mas e a manutenção disso? O pessoal ainda tem um fantasma com relação à manutenção disso. Como é isso? A manutenção de um carro elétrico é muito baixa, porque quando você olha tudo que você troca nas revisões de um carro térmico, o carro elétrico não tem. Então ele não tem filtro, ele não tem vela, ele não tem correias, ele não tem escapamento, ele não tem embreagem, ele não tem caixa de câmbio, ele não tem óleo, ele não tem filtro de ar, ele não tem fio de gasolina, não tem bomba de combustível, ou seja, não tem alternador, não tem motor de arranque, não tem nada para pifar. A manutenção de um carro elétrico, sem incluir acidente, ela é de 6 a 8 vezes mais barata que a manutenção de um carro térmico. Basicamente, você não precisa ir na concessionária nunca. Eventualmente, aos 20 mil quilômetros, a gente troca o filtro de pólen, que é o filtro do ar-condicionado, e nada mais. E a preocupação que as pessoas têm com o fantasma do custo da bateria? Como que funciona isso? Quanto tempo dura? Qual a garantia? Uma bateria, a bateria dos nossos carros, ela dura 4.000 ciclos. 4.000 ciclos é de 800 mil a 1 milhão de quilômetros. E um carro no Brasil, ele roda em média 250 mil quilômetros. Tem carro que roda 300 ou 400, mas a média é 250, ou seja, o carro acaba muito antes da bateria. O que vai acontecer é o que eu faço com a bateria quando o carro acaba, e não o que eu faço com o meu carro se eu tiver problema com a bateria, porque você não vai ter. E a nossa bateria tem 5 anos de garantia, mas bateria não tem problema. Eventualmente você tem um problema num módulo da bateria, você troca esse módulo, mas você não troca a bateria inteira. Essas baterias, no futuro, elas vão para 2 lugares. Ou elas vão ser recicladas, gerando lucro para empresas de reciclagem que vão vender a matéria-prima para fazer nova bateria. Ou essa bateria ela vai para casas, residências, indústrias que carregam a bateria de noite quando a energia elétrica é mais barata e devolvem a energia para a rede durante o dia quando a energia é mais cara. Ou seja, tem demanda, muita demanda para a bateria. Outra preocupação, tua rede está toda preparada para trabalhar com os carros elétricos? Toda a nossa rede foi treinada, inclusive quando você vai à concorrência, a Renault, por exemplo, tem 2 concessionárias de carro elétrico no Brasil, uma em São Paulo, uma em Curitiba. Nós temos 17. A Nissan aprovou 7 concessionárias, nós temos 17. E a GM, eles estão lançando agora, não sei quanto, mas vai ser 7 ou 8 também. Nós temos carros de test drive no Brasil inteiro, ninguém tem. É por isso que a gente é líder de mercado. A gente está investindo em carro elétrico de verdade. E qual a expectativa para 2020 dos elétricos? Boa pergunta. Hoje o que está acontecendo é o seguinte, não tem mercado, não tem concorrência. Então nós vamos vender o que a gente tiver competência de criar demanda. Em 2020, eu acredito que nós vamos vender ao redor de 1.000 caminhões. Até hoje não vendemos nenhum. Os caminhões estão chegando e nós estamos dando para as empresas testarem. Empresas como Coca-Cola, como Heineken, como DHL, como empresas de transporte de carga, etc. Todas interessadas em muito. Nós temos as picapes que nós estamos dando para empresas de energia elétrica, como, por exemplo, CEMIG, CPFL, Eletropaulo, Sabesp, etc. Polícia Rodoviária, o pessoal que trabalha na Ecovias, o pessoal que administra rodovias, também eles estão muito interessados em picape elétrica. Isso vai dar ao redor de 1.000. E os carros particulares, o 20, o 40 e o 60, nós vamos vender o ano que vem de 500 a 3.000. Por que essa variação? Porque depende se a gente fecha contrato que nós estamos trabalhando com empresas de aplicativo e de mobilidade urbana. Então, tem um futuro promissor, mas por enquanto ainda tem muitas incertezas sobre volumes. O Sérgio é que eu considero um dos maiores especialistas de mercado do Brasil. Sempre é uma aula a gente ter a apresentação sua. E como você vê o mercado em geral para o ano que vem? O mercado, a morfologia do mercado mudou muito. O que eu chamo de morfologia do mercado é como se comporta o mercado. A primeira coisa que acontece que é muito chocante quando a gente vê os números é o seguinte.
O PCD, que é pessoa com portador de deficiência física, ele era 1,5% do mercado na média de 11, 12, 13 e 14. Era 0,9 em 2011. Hoje o PCD pulou de 1,6 a 13% do mercado. É o que eu digo, né? O Brasil é o país da meia entrada. Todo mundo quer pagar meia entrada. Conclusão, quem paga entrada integral acaba pagando mais caro, porque tem que pagar para o cara que paga meia entrada. Então, eu, por exemplo, eu sou idoso. Eu vou no teatro, pago meia entrada. Não tem cabimento o idoso pagar meia entrada. Nenhum lugar do mundo é assim. Mas o Brasil é assim. O Congresso faz lei para favorecer o idoso e o sujeito de 40 anos que vai no teatro paga mais caro, porque o idoso paga menos. É que nem seguro-saúde. Se uma pessoa como eu, com 62 anos, paga seguro-saúde o mesmo preço que um jovem de 25, o jovem de 25 vai pagar mais caro, porque eu vou custar mais caro para o seguro-saúde do que um jovem de 25. Então, o problema do PCD é que hoje no Brasil quase todo mundo consegue ser PCD. Porque se seu filho opera do joelho, você pode comprar um carro PCD. Se você tem problema de audição, você pode comprar um carro PCD. Se você leva a tua mãe na creche e ela tem 90 anos e tem cadeira de roda, você pode comprar um carro PCD. Hoje já é 13% das vendas. Se o governo voltasse a limitar PCD ao que era em 11, 12, 13 e 14, ou seja, 5 anos atrás, o governo podia baixar o imposto do seu carro, do meu carro, do seu carro, 3%. O preço do carro baixaria 3%, o governo teria a mesma arrecadação e a gente pararia de sustentar quem compra carro sem imposto, com isenção de imposto, que na realidade, eu posso comprar um carro com PCD porque minha mãe tem 90 anos e tem Parkinson. E isso não tem cabimento, eu não sou um PCD, mas a lei brasileira é assim. Outra coisa que está acontecendo no Brasil é as locadoras, que eram 6% do mercado brasileiro, hoje são 18% do mercado brasileiro. Ou seja, as locadoras ganharam muita participação de mercado e, na minha opinião, essa é uma solução, é uma coisa que vai durar. Por que as locadoras cresceram tanto? Porque todos os motoristas de aplicativo, em vez de comprar carro, estão alugando. E várias empresas e pessoas físicas estão percebendo que alugar um carro não é uma solução ruim. Você aluga um carro em vez de comprar um carro. Mas isso, por exemplo, traz algumas coisas interessantes. Por exemplo, São Paulo emplaca por ano mais ou menos 250 mil carros, 20 mil carros por mês, São Paulo. Belo Horizonte, onde tem isenção de IPVA para a locadora, está emplacando 50 mil carros por mês. E São Paulo, 20 mil. Gente, Belo Horizonte sozinho é mais que todo o mercado argentino. Porque o governo estadual lá dá isenção de IPVA para locadora. De novo, não precisa da isenção de IPVA para a locadora. Cria uma distorção gigantesca. As montadoras que estão em São Paulo têm que mandar um carro para BH para emplacar, trazer o carro de volta, custa R$1.000 levar e trazer de volta, mas como eles economizam 2 ou 3 mil de IPVA, vale a pena. Gente, é completamente antiprodutivo. Então, de novo, é um incentivo fiscal num estado, São Paulo deixa de arrecadar por causa disso, e na realidade, a gente acaba gastando um monte em frete de maneira desnecessária. Faz parte desses bolsões de improdutividade que o Brasil tem. PCD em São Paulo é quase 15% da venda. Nós podíamos pagar 3,4% de IPVA em vez de 4%, porque o PCD não paga IPVA. Conclusão, você paga IPVA para o PCD não pagar. De novo, gente, tudo isso é subsídio estranho, né? E a gente não teve uma guerra para ter 350 mil PCDs comprando carro no Brasil quando era 50 mil 5 anos atrás. Então, essa segunda distorção, essa distorção de emplacamentos que a gente tem no nosso país, por causa de alguns incentivos fiscais que alguns governos dão. E o mercado de varejo, que é o mercado que as concessionárias trabalham, ele, em relação a 11, 12, 13 e 14, ele caiu 50%. Ou seja, as concessionárias, o mercado de varejo ainda é um mercado muito difícil. E qual a tua previsão para o ano que vem de vendas, de volume? Como que você está imaginando? Eu acho que a taxa de juros está caindo. E isso é muito bom. Então, eu acho que o mercado ano que vem vai crescer. Esse ano vai crescer 6, 7%. O ano que vem pode crescer 6, 7%, talvez 10%. Mas tem que ver se o governo não vai tomar alguma medida para esses poucos privilegiados
PCD que compra um carro com isenção ao nosso custo. E se as locadoras vão continuar com isenções locais em alguns estados, que eu acho difícil cortar porque o estado pode fazer isso, mesmo assim o mercado vai crescer o ano que vem, talvez entre 7% e 10%, basicamente pelos juros mais baixos e o crescimento do PIB que está melhorando com o novo governo Bolsonaro. E o ano de 2020 para a Jaque? O ano de 2020 nós com certeza vamos crescer. Nós lançamos o T50, nós lançamos o T60 e nós lançamos uma gama de carro elétrico. Eu acho que nós, o ano que vem, a gente dobra o volume. Nós vamos vender aí uns 5, 6 mil carros. A Jaque mostrou lá na China um sedã muito lindo. Não tem plano desse carro vir no Brasil? Tem, esse carro já está chegando no Brasil esse mês. Nós vamos testar, fazer a homologação do carro e a gente deve lançar esse carro, que no Brasil vai chamar J7, por volta de maio, junho, e no final do ano uma versão elétrica desse carro. Esse carro é muito lindo, Sérgio. Incrível, o design já foi feito lá em Milão. Foi feito lá em Milão e esse carro nós vamos vender em maio, junho, mas o interessante é que quando esse carro elétrico chegar, nós vamos ter 4 carros elétricos no Brasil. O IEV20, o EV40, o EV60 e esse sedã elétrico. J7 vai ser o nome? Vai chamar J7 aqui. Sérgio, obrigado. Obrigado. Boas Fabiano. festas. Obrigado, pessoal. Obrigado.